acho que a frase mesmo, sabe, Miguel, é que o Ciro perdeu o time. E isso se mostrou bem nessa eleição. Agora é um quadro muito qualificado, extremamente inteligente, e que tem toda uma história e a gente tem total respeito aqui no Ceará por ele. Eu sou muito interessado pela política cearense, que é uma política sempre muito animada, e sem contar também que, se eu ficar analisando política do meu estado aqui no Rio de Janeiro, eu fico deprimido, né? Porque aqui é Cláudio Castro, é bolsonarismo, aqui não tem nem graça ficar analisando muito. Entendeu? O Ceará é mais legal. Eu até assino lá o Jornal O Povo, fico lendo as matérias, vejo os vídeos, então eu sei um pouquinho da política cearense. Aí queria conversar um pouquinho o que você acha sobre algumas coisas aí. Depois, ao longo da live, você vai contando um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz também, mas vamos falar um pouco sobre política. Né? Okay. A gente sabe que no Ceará ele também tem um outro componente que torna ele interessante, que ele é o estado de um dos candidatos à presidência da República, né, que foi o Ciro Gomes. Então, a disputa estadual acabou se nacionalizando muito, né? Então, ficou também interessante, atraiu atenção por causa disso. Né? O Eumano de Freitas acabou ganhando o primeiro turno, foi uma campanha de muito sucesso, uma ascensão meteórica, enquanto o Roberto Cláudio ficou em terceiro lugar. Né? Eu queria que você analisasse primeiramente como você vê, como foi, na sua opinião, o impacto da campanha do Ciro Gomes, né? Você sabe como foi a campanha do Ciro Gomes na opinião pública, entre os militantes do PT, no Ceará. Primeiro, mais uma vez, boa noite aí para os telespectadores do programa. Miguel, obrigado pelo convite. Deixa eu primeiro me apresentar aqui rapidamente. Sou o Jonas Desidoro. Eu já faço política desde os 16 anos, sou filiado ao PT desde os 16 anos, estou com 33, 17 anos já militando. Eu sou do Aracati, é uma cidade que alguns podem até não conhecer, mas todo mundo conhece Canoa Quebrada. Canoa Quebrada é uma praia do Aracati. E aí eu fui, viu, Miguel, presidente do PT de Aracati com 22 anos. E isso me deu uma série de condições de construir meu nome. Eu sempre fui da política, fui assessor aqui de um vereador na Câmara do Aracati. Eu estou falando daqui porque nesse momento eu estou em Aracati, daqui a pouco eu vou ter uma reunião em Canoa Quebrada. Mas tive todas essas condições aqui no Aracati. Depois tive uma militância na área da educação. Eu fui durante 3 anos secretário executivo de educação aqui no Aracati, desempenhamos um bom trabalho, e depois fui chefe de gabinete por 6 anos do deputado federal José Ayrton Cirilo, aqui do Ceará. E nesse meio tempo fui vice-presidente estadual do PT, agora eu tive que renunciar a vice para assumir o cargo de secretário executivo do turismo aqui no Ceará, essa pasta tão importante. Olha, o Ciro é um quadro político muito importante no Ceará, né? Ele vem já há algumas décadas pautando as eleições aqui. E aí todo mundo sabe a trajetória do Ciro, ele veio migrando, né, de partidos, e por grande parte da trajetória dele, ele teve nacionalmente ligado, né, esteve junto conosco, com o PT. Mais nessa trajetória mais recente, ele é muito crítico ao PT. E aí o irmão dele, o Cid, que também hoje é senador, foi governador, o Cid começa lá na cidade dele, em Sobral, uma aliança histórica com o PT, que ainda está até hoje lá em Sobral. O PT é aliado do Cid. Inclusive o prefeito lá, o Ivo Gomes, o PT é o vice, com a vice-prefeita Cristiane. E aí o Ciro vem nessa guinada, né, de
de ataques ao PT, e assim, e com isso, meio que ele se perdeu, né, nesse meio tempo, e teve também essa questão da polarização da eleição. Acho que não era o momento dele. A eleição passada ele teve até um resultado bem melhor, né? Nessa foi um resultado bem ruim. Então, assim, eu acho que o Ciro perdeu um pouco o time nesse momento, e aí se distanciou muito da gente, né? Muito do PT, atacou muito o PT, foi muito desagradável essa postura do Ciro. Mas a gente avalia que a aliança aqui com o PDT, a gente está num campo progressista, que defende posições, até de certo modo, bem similares, né? De desenvolvimento do Estado, enfim, acho que a frase mesmo, sabe, Miguel, é que o Ciro perdeu o time. E isso se mostrou bem nessa eleição. Agora é um quadro muito qualificado, extremamente inteligente, e que tem toda uma história, e a gente tem total respeito aqui no Ceará por ele. Muito bom, Jonas. Jonas, vamos falar um pouco sobre política nacional, depois a gente volta para o Ceará. Né? Eu queria saber o que você está achando desse início do governo Lula. Né? Daqui a pouco teremos 100 dias, né? Muitas expectativas. E qual a avaliação que você faz? Quais são os principais desafios que ainda, na sua opinião, devem ser enfrentados nos próximos, ao longo do ano? Como é que você está analisando esses primeiros 100 dias aí do governo Lula? Miguel, muito difícil, né? Acho que a gente vem de um passivo desde o golpe da Dilma, e aí não tem como não dizer que foi um golpe. E de lá para cá foram muitas destruições, então não é fácil. O Lula é um quadro extraordinário, é um fenômeno, e acho que a grandeza do Lula tem sido fundamental nesse início de governo, que não tem sido fácil. Porque aí, quando você pega um governo fraco, que foi o governo Bolsonaro, um governo muito fraco, então você tem um parlamento muito forte. E aí você tem agora um governo forte, com um líder forte, um presidente forte, e aí o parlamento, de certo modo, que está acostumado a lidar com um governo fraco, tem dificuldade na relação. Então, eu avalio até que o grande desafio desse início é a gente construir a nossa base de sustentação do governo. Mas estou muito confiante. Acho que o Lula, nesses primeiros dias, vem demonstrado tudo aquilo que ele defendeu na campanha, um governo muito alinhado com aquilo que ele defendia, tem tomado posições muito firmes, muito assertivas, e eu estou muito confiante de que a gente vai, de fato, resgatar o crescimento do Brasil, né? E principalmente nessa agenda social, mas, sobretudo, numa agenda da sustentabilidade, uma agenda que dialoga com o mundo, né? Essa agenda da sustentabilidade, essa agenda verde, dialoga com a expectativa do mundo inteiro. Então, o Lula, com essa grandeza dele, ele reconecta o Brasil a todos os países do mundo e transforma o Brasil no papel que o Brasil tem de grande líder mundial. O Brasil, não tenho medo de dizer, está entre os 10 países que lideram a geopolítica nacional, e o Lula repõe o Brasil nisso, e isso é muito importante, porque aí a gente tem condições de fato, priorizar as políticas sociais que a gente precisa priorizar. Não é razoável, Miguel, e aí, dando um exemplo, que nós somos o maior produtor de carne e o nosso povo passa fome. Isso não está certo. Então, acho que o Lula tem tomado posições muito assertivas, não está sendo fácil, e aí o grande desafio é construir essa base de sustentação, mas o Lula e toda a equipe de ministro, com a grande habilidade que tem, eu acho que vai construir esse espaço de muita positividade no Brasil.
Muito bom, Jonas. E, na sua opinião, né? Estou aqui no restaurante, faltou a luz lá na. Estou com esse plantão. Foi um dia para disfarçar um pouco aqui. Ô, Jonas, qual o papel do Ceará nessa história? Né? O Ceará é um estado muito importante no Nordeste, no Brasil. Né? O Ceará tem uma história bonita para contar. Todo mundo é muito impressionado com o Ceará, porque é um estado com muita dificuldade climática, né? Tem índices pluviométricos muito baixos, né? Uma área desértica grande. Mesmo assim, é um estado que se caracterizou, por exemplo, tem uma indústria já importante, né? Tem uma... se notabiliza também pela questão da educação, né? Agora, qual é a sua expectativa? O que o Ceará pode apresentar a mais para nessa nova etapa agora com o Lula, nos próximos 4 anos? O que o Ceará pode contribuir para o Brasil, além, evidentemente, da contribuição com o próprio povo cearense? Pois é, Miguel, assim, o Ceará vem nesses últimos anos, e aí a gente tem que também reconhecer que do governo Cid para cá, primeiro, tem que destacar a estabilidade fiscal do Ceará. O Ceará consegue manter as contas em dias e tem um nível de investimento muito alto. O Cid teve a sorte de ter o Lula presidente, né? Então o Cid foi eleito e teve 8 anos do governo Lula. Então, na época, o Ciro Gomes era ministro da Integração Nacional. Então, aqui foi um celeiro de grandes políticas nacionais e estavam aqui no Ceará. E aí depois veio o Camilo. Pessoal, eu errei. O Cid é 2006, viu? Então, o Cid pegou 4 anos do Lula e 4 anos da Dilma. E aí depois veio um Camilo, que foi um governador extraordinário. Camilo consegue avançar muito, muito mesmo, nos investimentos e mantendo essa estabilidade fiscal do estado do Ceará, que é um estado pobre. Nós não somos um estado rico, mas o governo Camilo ele consegue manter a estabilidade fiscal, manter as contas em dias e ter capacidade de investimento. E investimento em diversas áreas, e aqui a gente dá um destaque todo especial para a educação, que é um modelo para o Brasil inteiro. Mas não só para a educação. Se você pegar... E aí, entrando aqui na minha área do turismo, a nossa malha viária, ela é uma das melhores do Brasil. A gente tem aqui grande parte da CE que liga o litoral leste ao oeste duplicada, uma estrada extremamente de qualidade. Isso com recurso do Estado, com recurso de empréstimo. E por que o Ceará pode pegar um empréstimo? Porque o Ceará, os bancos podem confiar, porque tem essa estabilidade fiscal. E também com ações, o Ceará, o Camilo enfrentou uma seca terrível, e mesmo assim não faltou água para ninguém. Então, o Camilo fez um governo extraordinário, mas a gente precisa avançar muito. E aí essa estabilidade fiscal nos dá as condições de avançar. Por isso que o governo agora do Elmano é um governo que se propõe a avançar nessas conquistas, sempre mantendo essa estabilidade fiscal, que é um norte, algo que a gente não abre mão, mas agora com um olhar bem maior para o social, né? Então avalio o Ceará nessa perspectiva. A gente tem como ensinar que, dentro de todas as dificuldades, com todos esses problemas, todos os desafios da ordem climática, né, que é a questão da seca, da ordem econômica, até da ordem política, que teve aí essa questão do golpe da Dilma e tal, mas a gente não largou mão da responsabilidade com as finanças públicas e de manter um nível de investimento bem alto, né, que é até um dos maiores do Brasil proporcionalmente. Então, eu acho que esse é o grande legado que o Ceará deixa, e também na política um legado de muito diálogo.
são governos de muito diálogo, né, de muita escuta, de muita construção, e isso eu acho que é muito importante, esse clima de paz que existe no Ceará, e obviamente que na eleição, aí as pessoas disputam, mas o governo em si é marcado por esse clima de paz, né, de pacificação, de diálogo, de debate, não só na área política, mas com todas as classes da economia, né, com empresários, com trabalhadores, enfim. Acho que esse é o nosso grande legado, para além de tudo que a gente vem construindo na educação. Muito bom, Jonas. Jonas, como eu falei, acompanho a política cearense, né? Eu vejo, por exemplo, que tem um certo tensionamento já escalando dentro da política cearense por conta da prefeitura de Fortaleza, o Sarto, né? O prefeito Sarto, ele está com alguns atritos aí com o governo do estado. Houve a questão da taxa do lixo, depois a questão da passagem de ônibus, ele acabou aumentando a passagem de ônibus. E o Cid Gomes deu uma entrevista bastante impactante lá para o podcast As Cunhães, né, em que ele acabou criticando até o próprio irmão, falou que o Ciro fez política com fígado, e criticou o próprio Sarto. Né? Hoje até ouvi um vídeo aí de um vereador do PDT criticando outro vereador do PDT. Né? Aí, eu acompanho isso, é interessante. Só uma preocupação que eu tenho é que, né, apesar de eu ser do Rio, estou longe do Ceará, mas eu me preocupo com o Ceará também, quero que o Teomano faça um bom governo e tudo. Aí eu sei, por exemplo, que o PDT tem muitos deputados estaduais, né, e o Cid Gomes garantiu que a maioria deles vai formar a base de apoio do Eumano de Freitas. Mas será que esse tensionamento aí com o Sarto, prefeito do Ceará, do PDT, isso aí não pode criar algum problema na Assembleia Legislativa para a base de apoio do Eumano de Freitas? Não, Miguel, assim, primeiro eu acho, a gente tem tido, e assim, o nosso governador, Eumano, tem sido muito correto, né, nessa postura muito institucional. Agora ele é governador de todos, e a gente está muito à disposição de ajudar a todos os prefeitos, sem exceção, quem votou, quem não votou. Agora não é momento de olhar para isso, o momento agora é de ajudar o povo do Ceará. Então, acho que não, eleição é só o próximo ano, é natural que o PDT tenha candidato, é natural que o PT pleiteie uma candidatura, é natural, enfim, quem quer que seja, queira ser candidato, mas o momento não é esse. O governo, o momento é da gente resolver o problema das pessoas, é de fato fazer ações que impactem na vida do nosso povo que está bem sofrido, né? E aí, essa correlação, acho que a maioria do PDT tem apoiado o governo Eumano na Assembleia. E aí eles estão lá decidindo entre eles, acho que vão amadurecer no momento oportuno qual é a posição que o PDT vai ter, ou se vai ser uma posição única, ou se vão liberar. Eu espero que eles tenham uma posição muito responsável de apoio ao governo Eumano e de que a gente possa retomar essa aliança que vem dando certo e para continuar ajudando o povo do Ceará.